Prefeitura de Brumadinho, em Minas Gerais, aprovou recentemente a anuência para o novo projeto de expansão da mina Pau Branco na Serra da Moeda, entre Brumadinho e Nova Lima, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. A área afetada incide diretamente sobre a zona de amortecimento do Monumento Natural Municipal da Mãe d'Água, que é uma unidade de proteção integral criada pelo próprio município de Brumadinho em 2012. Para entender o verdadeiro tamanho desse empreendimento, precisamos voltar em 2009. Naquela época, a mina tinha autorização para extrair 5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Em 2023, após o rompimento de um dique na BR-040, o órgão estadual de meio ambiente constatou, por meio de fiscalizações, que a empresa estava extraindo muito além do que era autorizado. O auto de infração suspendeu as atividades que estavam acima do volume licenciado, ocasião em que a empresa firmou um termo de ajustamento de conduta com o Estado de Minas Gerais e retomou as suas atividades imediatamente. O Estado, ao invés de penalizar o empreendimento que operava acima da capacidade e que causou o rompimento de um dique na BR-040 em 2022, entregou um prêmio. Em fevereiro de 2024, o órgão estadual de meio ambiente concedeu uma licença corretiva autorizando a extração de 17 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, o triplo do volume original, sem uma avaliação rigorosa de impacto hídrico subterrâneo. A contradição técnica não para por aí. Em fevereiro de 24, nesse mesmo processo aprovado, a própria empresa declarou de forma categórica que não precisaria de uma nova outorga de água e que o avanço da mina seria apenas nas áreas já licenciadas. Essa não foi uma omissão, foi uma afirmação positiva aceita pelo Estado de Minas Gerais. Mas 14 meses depois, o novo processo pede exatamente o contrário. O estudo mais recente solicita a ampliação da área da cava para além do que já estava licenciado, adicionando 20 anos de vida útil ao projeto. E o mais crítico, pede o aumento do rebaixamento do lençol freático de 700 para 1.200 metros cúbicos por hora. Isso representa um aumento de mais de 70% da retirada da água subterrânea. Ocorre que o impacto combinado sobre a água da região nunca foi avaliado de forma integrada. O relatório técnico mais recente, que embasou a decisão do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Brumadinho, traz apenas simulações matemáticas e omite o diagnóstico real de hoje. Não há dados de campo demonstrando qual é o nível atual do lençol freático. Não há cálculo dos impactos que a mina já gerou ao longo de todos esses anos. O próprio documento confessa que as simulações hídricas ainda estavam em andamento quando o estudo foi entregue. Ainda assim, os números que constam no relatório acendem um alerta grave, pois indicam que vão operar no limite absoluto do aquífero, sem deixar nenhuma margem para períodos de seca. E tem mais. Um aquífero não respeita limites de municípios ou cercas de propriedade. Apesar disso, o estudo cria um cenário irreal onde a mina opera sozinha. Ele ignora gigantes da vizinhança, como a fábrica de refrigerantes em Itabirito, o mega projeto urbano em Nova Lima e a mina Serrinha em Brumadinho, que sugam água exatamente nesse mesmo aquífero. Mas eles não são citados, muito menos o efeito cumulativo de todas essas empresas sugando a mesma água. Essa omissão contrasta com a realidade. Pareceres do próprio Estado já apontam que a pressão sobre os recursos hídricos nas proximidades do Alphaville, Lagoa dos Ingleses e Piedade do Paraopeba em Brumadinho é preocupante e crítica. Há risco de desabastecimento antes mesmo que a nova expansão comece a operar. A pergunta é: o licenciamento ambiental custa caro no Brasil, mas ele serve mesmo para prevenir a sociedade? O erro técnico desse caso é tratar a perda hídrica como um simples carimbo burocrático, sem dados transparentes sobre o lençol freático e sem considerar o impacto real em toda a comunidade que faz uso da água na Serra da Moeda. Não existe compensação financeira que garanta o futuro do abastecimento dessas pessoas.